Salve aí, galerinha do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai conversar sobre um fenômeno muito interessante que ocorre nos seres vivos, que tem célula. Ó, que legal. Afinal, para ser considerado ser vivo, tirando os vírus, tem que ter a unidade morfofuncional que se chama célula. A gente vai conversar um pouquinho sobre respiração celular. Mas no título tá fermentação então, é sinônimo, beleza? Então vamos lá. Gente, outro sinônimo também é a glicólise, que para alguns seres vivos que envolvem o oxigênio na respiração celular é a fase inicial, mas para todo o restante, né, os que fazem respiração anaeróbica, ou seja, sem a participação do oxigênio, eles só fazem essa primeira etapa, que é uma partezinha, né, que na verdade é a quebra da molécula de glicose, que é a glicólise, que a gente envolve um pouquinho de química no meio, né? Fica uma bioquímica ali, que a gente tem uma reação envolvendo alguns compostos. Show? Então, a gente tem a glicólise, que é a quebra da glicose. Vocês podem ver a fórmula na tela da reação completa, dessa fermentação. A gente tem a quebra da glicose a partir do gasto de ATP, que é adenosina trifosfato, no caso, que acaba gerando a adenosina de fosfato, o ADP, gerando, né, a glicose em glicose fosfato, que é com um pouquinho de fosfato. Aí depois gasta mais ATP, e vira a glicose de glicose não, agora é a frutose e fosfato. Show? Não é da fruta, mas da fruta também vira isso daí. Perfeito? Afinal é açúcar. Isso é a quebra do açúcar, a glicólise. Nesse processo, no final, isso daí é quebrado em duas outras moléculas orgânicas de 3 carbonos. A glicose tem 6 no caso. Show? Então a gente tem essa quebra aí, girando mais duas, liberando mais algumas substâncias que vocês podem ver aí na tela. Show? E no final disso tudo, a gente tem o chamado ácido pirúvico. Que maneiro! Olha que legal, aí acabou? Sim, você tem um saldo total no final de um gasto de 2 ATPs e a formação de 4 moléculas de ATP. Na respiração celular, onde tem a participação de oxigênio, a gente tem muito mais ATP no final. Quando eu for fazer um vídeo sobre isso daí, vocês vão ver. É mais complexo, tem um ciclo de Krebs e um bocado de detalhe a mais. Mas no final a gente tem quebra de glicose, consumindo 2 ATPs formando 4, ou seja, no saldo final a gente tem 2 ATPs só, ou seja, você gastou 2 para formar 2, é mais ou menos isso daí, o saldo final. É como se você comprasse um produto aí a R$4 e vendesse a 8, no final o teu lucro é 4, você já gastou 4, te retornaram 4, te deram 4 a mais. Show? É a mesma coisa. Você gastou 2, produziu 4, só que consumiu já 2, então o saldo final é 2. Perfeito? No final a gente tem esse ácido pirúvico. E o que isso adianta? Bem, se você for completar o ciclo de Krebs lá, com a respiração celular, tu vai formar mais ATP, tem todos uns jogatina lá, uns negócios maneiros. Mas na fermentação a gente tem a produção de algumas substâncias que às vezes são interessantes ou não. Por exemplo, vocês já correram a ficar cansado e fadigado de sentir muita dor no músculo? Que se chama cãibra. A cãibra muscular é ocasionada por causa da respiração celular nos músculos de forma anaeróbica. Pô, o músculo está lá em alta atividade, de repente não consegue chegar oxigênio o suficiente para ele. Com isso daí, o que acontece? Ele faz a respiração aeróbica. Ah, vai produzir menos energia? Vai, mas está produzindo energia, não tem oxigênio, precisa de energia, precisa correr, precisa... Então, aí acaba produzindo, fazendo a fermentação. E no caso dos nossos músculos, esse ácido pirúvico é transformado em ácido lático, que é ele que causa essa dor. Show? Bem, comercialmente a gente tem alguns produtinhos aí, né? Que o pessoal gosta bastante, lá no boteco, né? Que é o álcool, a fermentação alcoólica. Essa fermentação alcoólica aí é usada no comércio. O pessoal utiliza alguns micro-organismos
que fazem a fermentação e esse ácido pirúvico no final vira álcool, o álcool etílico. Top! Show de bola! Então, aí a gente tem algumas bebidas que são chamadas fermentadas, como a cerveja, como o saquê, como a cidra, né? Normalmente bebidas fermentadas, ela tem um teor alcoólico mais baixo. Por exemplo, se você comparar a famosa caipirinha com a cerveja, o teor alcoólico da caipirinha vai ser bem maior. O da cerveja é menor, uns 5, né? 5 e pouco. O da caipirinha vai pegar para 30 para cima, né? Show! Mas a gente tem um pequeno detalhe. Toda bebida alcoólica ela é feita a partir da fermentação. Só que algumas bebidas, além do processo de fermentação, passam por um processo de destilação. Nesse processo de destilação, a bebida é refinada. Ela é tratada de forma a aumentar o teor alcoólico, no caso da cachaça. Show? O vinho também é fermentado e ele é destilado, formando uma outra bebida com um teor alcoólico um pouco maior. Olha que legal. Muitas vezes o processo da uma bebida que é fermentada comercialmente, ela é comercializada, destilada com outro nome comercial. Interessante, né, gente? O professor Cícero ensinando a beber. Não, gente. Estou incentivando ninguém a beber. Eu só estou dizendo que é comercializada a bebida aí e a produção, o meio de processo é esse daí. Como resultado. A fermentação gera alguns outros tipos de produtos, como vocês podem aí ver na tela. Alguns outros tipos de subprodutos, que nem todos são comercializados. Alguns estão em alguns alimentos, né? Afinal, vai fermentar, vai produzir alguma coisinha interessante. E basicamente qualquer coisa que tenha açúcar dá para fermentar e virar álcool. Opa, eu trouxe isso ensinando a fazer birita aí. Não, gente, calma, não vou passar nesse detalhe aí não. Mas eu estou exemplificando. Obviamente não é algo tão simples, porque durante o processo de fermentação você está envolvendo alguns micro-organismos ali que podem produzir alguns subprodutos que vão te fazer mal. Então não é só basicamente você pegar açúcar e fermentar, ou pegar, por exemplo, isso aqui que é feito do arroz, né? Fermentar o arroz lá e vai dar tudo certo, dá tudo bem. Não, gente. Tem todo um processo para poder ser refinado e não ter impurezas ali que vão te fazer mal. Show? Todo um procedimento. Cada país tem uma legislação que deve passar por esses rigores aí direitinho para não ter problema. Mas, então, se você bebe ou não, a gente se vê no próximo vídeo.